Bom, no último vídeo desse capítulo, a gente vai falar sobre o que ocorre, né, com o equilíbrio, com a constante de equilíbrio, né, com as composições de equilíbrio, se a gente variar a pressão e a temperatura. Tá bom? Vamos lembrar, né, que a constante de equilíbrio, tá, ela é igual a exponencial de menos ΔG zero de reação, ou seja, a variação da energia de Gibbs da reação no estado padrão dividido por RT, certo? Essa variação da energia de Gibbs da reação no estado padrão é a energia de Gibbs da reação na temperatura do sistema e na pressão igual a 1 bar. Tá? Aqui fica claro que a constante de equilíbrio ela não é função da pressão, ela só é função da temperatura. Se eu mudar a temperatura do sistema, eu mudo essa constante, esse ΔG de reação do estado padrão. Tá? Então, a pergunta primeira que a gente faz é: a pressão afeta a constante de equilíbrio? Não, não afeta. Se mudar a pressão, eu não vou estar mudando meu ΔG de reação no estado padrão, porque no estado padrão a pressão está fixa em 1 bar. Tá? Então, eu não altero. Tá? Segunda pergunta. Então, a composição não muda se a gente mudar a pressão, a composição de equilíbrio, no caso, né? Não muda se a gente não mudar a pressão? Depende. Tá? A pressão pode afetar a composição de equilíbrio, mas não afeta a constante de equilíbrio. Tá? Em outras palavras, a constante ela é, né, a exponencial, como eu já falei, de menos o ΔG zero, tá, de reação sobre RT. Mas, ao mesmo tempo, também é o produtório das atividades de cada composto elevado ao número estequiométrico. Se eu tiver alguma reação, né, que sobre um termo de pressão nessas atividades, a minha constante de equilíbrio estando fixa, se eu mudar a pressão, eu vou mudar a composição. Então, quando é que a pressão afeta a composição? Bom, a atividade para sólidos e para líquidos, né, que a gente viu aqui, elas não dependem da pressão diretamente. O que faz sentido, né? Se a gente fizer variar um pouquinho só a pressão, a gente não muda muito a propriedade dos sólidos e dos líquidos. Agora, a gente varia bastante, é outra história. Tá? A gente não vai entrar nessa questão neste momento. Mas, para gases, bom, a atividade de um gás ideal, ela é YIP sobre P0. P0 está definido, mas ó, o P pode variar. Então, qualquer reação de fase gasosa vai ser afetada? Né? A composição de equilíbrio vai ser afetada pela variação de pressão? Não. Em sistemas gasosos, quando o Ni é diferente de zero, o aumento da pressão, que não é provocado pela adição de um inerte, tá, muda as condições de equilíbrio. Tá? Tá, mas vamos tentar entender isso melhor. Através do princípio famoso de Le Chatelier. O enunciado desse princípio diz que quando um sistema em equilíbrio sofre perturbações nas suas condições, ele responde de modo a minimizar o efeito da perturbação. Então, por exemplo, se a gente comprimir um sistema, tá, a reação vai se ajustar para diminuir o aumento de pressão. Tá? E como é que ela vai se ajustar? Ela vai reduzir o número de partículas na fase gasosa. Então, ela vai deslocar o equilíbrio no sentido do menor número de mols. Tá? Eu prefiro enxergar de outra forma o princípio de Le Chatelier. Talvez não tão rigoroso, mas eu penso o seguinte: se eu aumentar a pressão, certo? Digamos que eu tenho uma reação A dando 2B, certo? Tudo em fase gasosa. Repara que o Ni dessa equação é diferente de zero. O Ni, na verdade, dessa equação é igual a 1, certo? Se eu aumentar a minha pressão, eu vou favorecer os choques. Como eu tenho mais B, né, na proporção, tem maior número de mols, então eu vou deslocar no sentido do
menor número de mols, eu vou produzir A. Ok? Ao ponto que se a reação fosse essa daqui, eu deslocaria no outro sentido. Tá? Vamos rever o exemplo que a gente fez no vídeo anterior, tá? Para identificar. Aqui a gente tem uma reação do tipo 1 para 2. Né? Então, unir dessa reação vale 1. Tá? Quando a gente considerar que agora a pressão vale 2 bar, né? O problema é o mesmo, eu só mudei a pressão. Então, ó, a gente vai calcular, né? Não vou fazer as contas aqui, mas a gente vai encontrar um grau de avanço menor do que no caso anterior. Porque a gente está deslocando neste sentido, no sentido do menor número de mols. O que fez sentido, né? Então, a nossa fração molar agora é bem diferente do que a gente viu no exemplo anterior. Tá? Quando o Ni é zero, uma reação do tipo A mais B dando 2C, por exemplo, tudo em fase gasosa, o que acontece, né, Ni é igual a zero. Quando a gente fizer, né, o produtório das atividades, não vai sobrar nenhum termo dependente da pressão, porque eles vão se cancelar, certo? E aí a pressão não vai afetar o meu meio. Tá? Em outras palavras, se eu tenho uma reação que aumenta o número de mols, como essa daqui, por exemplo, o aumento de pressão favorece a reação inversa. Se eu tenho uma reação que ela diminui o número de mols, né, o aumento da pressão vai favorecer o sentido direto. Tá? Bem simples o efeito da pressão. No princípio de Le Chatelier, agora a gente vai aplicar ele para a temperatura, certo? E se a gente está aumentando a temperatura, a gente está fornecendo calor. O que vai se opor a esse efeito, tá, é o sentido endotérmico da reação. Então, quando eu aumento a temperatura, a reação se desloca no sentido endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, estaria, entre aspas, retirando o calor do sistema, eu vou favorecer o sentido exotérmico. Então, isso está claramente ligado à entalpia de reação. Tá? Então, por exemplo, se o meu ΔH de reação no estado padrão for menor do que zero, tem uma reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido inverso. Tá? Agora, se o ΔH é positivo, quando eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido direto. Tá? Então, a mudança de temperatura, ela muda o valor da constante de equilíbrio. E a gente precisa, no caso, corrigir o ΔG. Tá? Vamos lembrar que a constante de equilíbrio, ela é exponencial de menos ΔG, zero de reação sobre RT. Tá? A gente pode olhar essa expressão e pensar que a temperatura só está aqui, mas, na verdade, esse ΔG de reação no estado padrão, ele é na temperatura do sistema, então eu preciso corrigir. Para corrigir, eu vou usar a equação de Van't Hoff. Tá? Então, eu vou pegar a expressão do ln de K, certo? E vou derivar essa daqui em função da temperatura. Então, o dln de K dt vai ser menos 1 sobre R, d da derivada, da variação da energia de Gibbs do estado padrão de reação, sobre a temperatura dt. Tá? Eu posso até jogar esse R aqui para dentro, como eu fiz aqui. Tá? Só que essa derivada, quando eu boto o R aqui, ela nada mais é do que menos o ΔH de reação no estado padrão sobre RT ao quadrado. Então, substituindo uma na outra, a gente chega nesta equação aqui. E aí a gente pode escrever dln de K como sendo ΔH de reação no estado padrão sobre R dt sobre T ao quadrado. E aí a gente pode integrar isso aqui de uma constante K1
é uma constante K2 que a gente conheça, integrando isso aqui de uma temperatura T1, na qual a constante vale K1, até uma temperatura T2, na qual a constante vale K2. Tá? E outra coisa para se reparar, se o ΔH for positivo, certo? O sinal aqui afeta, né? Uma reação exotérmica, o sinal é negativo, de modo que se a temperatura aumentar, a constante vai diminuir. Justamente, né? Porque estaria com um sinal de menos aqui. Agora, se a reação é endotérmica, eu aumentar a temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio. A gente integrando aqui, ó, a gente chega nessa expressão 40. Ela tem uma cara muito parecida com uma que a gente já viu lá no capítulo 6, mas era o LM das pressões aqui, tá? Era o ΔH de vaporização. Próximo passo e último passo é fazer um exemplo. A gente vai estimar a constante de equilíbrio da reação da síntese de amônia, só que agora é 500 Kelvin. Tá? A gente tinha visto que a 298, a reação vale isso daqui. Foi no exemplo anterior. Tá? E a gente sabe também que o ΔH de reação, né? Que reação era essa? N2 gasoso mais 3 do hidrogênio gasoso, produzindo 2 de amônia. Certo? A gente sabe o ΔG do outro exemplo, e o ΔH de reação é 2 vezes o ΔH de formação do NH3. Lembrando, né, que esse aqui e esse aqui já estão no... A reação de formação do N2 é justamente N2 gasoso dando N2 gasoso. Não faz muito sentido a gente ter algo diferente de zero. A mesma coisa para o hidrogênio. Tá? Então, reparem, essa reação, ela é exotérmica, ela libera calor. Então, se eu aumentar a temperatura, eu tenho que diminuir a constante. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação anterior, Ln de K2 vai ser igual a Ln de K1, menos o ΔH de reação no estado padrão sobre R, 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. É a reação que está aqui, ó. É a relação que está aqui. A equação que está aqui. Certo? Então, utilizando essa equação, eu aplico os valores, ó. K1 era 298. K1 entra aqui, T1 entra aqui. Esse aqui está em kJ, eu vou passar para joule multiplicando por 10 ao cubo. Quando eu fizer essa conta, o meu Ln de K2 deu menos 1,75, e meu K2 foi para 0,18. Então, eu aumentei a temperatura e diminuí a constante de equilíbrio. Ok? Era isso para esse capítulo. E até mais.